Fala pessoal, tema de hoje, Tribunal do Júri, possibilidade recursal por parte do Ministério Público quando da decisão absolutória fundada no quesito absolutório genérico. Bem, em recente julgado, RHC 229558, a segunda turma do Supremo, por 3-2, reconheceu essa possibilidade recursal, determinando realização de novo júri, em razão de recurso do Ministério Público, que alegava ser contrária à prova dos autos uma absolvição num crime de feminicídio, quando os jurados responderam afirmativamente o quesito genérico, o jurado absolve o acusado. Bem, essa decisão ela contrasta com uma importante decisão tomada pelo então ministro Celso de Mello no HC 185068 de São Paulo, quando o então ministro defendia a impossibilidade de recurso da acusação por contrariedade à prova dos autos, quando o fundamento fosse justamente a resposta positiva ao quesito absolutório genérico. Essa discussão, ela tudo indica, será resolvida quando do julgamento do tema de repercussão geral 1087, já afetado lá no Supremo Tribunal Federal. E sobre isso, alguns pontos importantes. O primeiro, essa recente decisão mencionada teve como um dos pontos de fundamentação a tutela da vítima, no caso específico de feminicídio, fundamentando-se aí inclusive em tratados internacionais e na própria jurisprudência dos tribunais das cortes internacionais. Primeiro ponto, me preocupa muito essa linha que entende que a flexibilização de garantias fundamentais e a relativização da melhor hermenêutica pro homine dos princípios basilares do Tribunal do Júri funcionaria como uma maior efetividade da tutela dos direitos humanos. Me parece que a utilização do sistema criminal como ferramenta de tutela dos direitos humanos é um discurso, no mínimo, ingênuo. Um segundo ponto, aí descendo um pouquinho na concretude, é justamente o fato que a plenitude de defesa está no arcabouço principiológico essencial do Tribunal do Júri. E a plenitude de defesa tem como uma das suas características mais marcantes a possibilidade da defesa não se ater a elementos eminentemente jurídicos. A defesa pode fazer uso de aspectos morais, religiosos, espirituais, ideológicos, enfim, metajurídicos. E a partir do momento que a defesa pode fazer uso de elementos metajurídicos, naturalmente, aquilo não estará amparado na prova dos autos. A prova dos autos se baseia em elementos fáticos e, eventualmente, elementos jurídicos. A plenitude de defesa se baseia em elementos, muitas vezes, metajurídicos. Então, naturalmente, a depender do caminho jurisprudencial que o Supremo seguir, toda alegação de plenitude de defesa que use elementos metajurídicos será passível de anulação em razão de contrariedade à prova dos autos, que é da sua própria essência. A clemência, portanto, e aí eu cito um importante texto da defensora pública carioca, já falecida, Eliette Silva Jardim, filha do grande processualista Afrânio Silva Jardim, que já previa essa impossibilidade de sindicabilidade da decisão por clemência. Não é possível aferir com base em qual elemento probatório, ou se houve efetivamente base probatória, para a clemência. Afinal de contas, a clemência é justamente um elemento de humanização, uma decisão tomada em aspectos eminentemente subjetivos. Daí não ser possível fazer esse paralelo de contrariedade à prova dos autos, porque a clemência, por si só, muitas vezes, não estará amparada nem na prova dos autos. Então não tem como ser contrário à prova dos autos se não está amparada na prova dos autos e não se vincula à prova dos autos. Em última observação importante, destaco que a jurisprudência em peso faz uma interpretação extremamente restritiva do artigo 478 do Código de Processo Penal, que prevê verdadeiras vedações argumentativas que majoritariamente se destinam à acusação. Quero dizer que, para vedar argumentos acusatórios, a jurisprudência é muito comedida. A menção à decisão de pronúncia, a menção à folha de antecedentes do acusado, a menção à situação prisional do acusado, ao exercício do direito ao silêncio do acusado, tudo isso recebe uma interpretação absolutamente restritiva. Mas não é de hoje que a jurisprudência vem criando formas de limitação daquilo que era para ser pleno, que é a defesa. Merece atenção, portanto, o desfecho do tema
1087 do Supremo, que muito interessa a atuação da Defensoria Pública.